Magnífico reitor do Seminário São Pio X, Padre José Pinto Tenrabian, Reverendo Padre Samuel Mangiati, prefeito do Seminário São Pio X, Reverendos Padres, Reverendas Irmãs, estimados membros do corpo docente, seminaristas, distintos convidados, caros participantes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, permitam-me expressar o meu profundo agradecimento ao magnífico reitor, Padre José Pinto Tenerabian, grande reitor, pelo honroso convite que me foi dirigido para esta aula neste prestigioso seminário que forma futuros padres. Em segundo lugar, queria referir que o exercício que hoje proponho, à volta do tema que me foi proposto, ou seja, possibilidade da erradicação do terrorismo, uma reflexão sobre a situação de Moçambique. Não pretende ser propriamente uma aula, mas uma conversa aberta sobre vivências e trajetória de Moçambique, uma reflexão sobre o presente, uma visão sobre os desafios do momento e lições aprendidas e perspectivas para o futuro da segurança de Moçambique. Devo dizer que pertenço a um grupo privilegiado de profissionais, ou como dizemos no jargão, quadros, que têm a oportunidade de pesquisar assuntos sobre conflitos, paz, segurança e política externa de Moçambique. Magnífico reitor, caros participantes, o evento de hoje reveste-se de singular relevância por quanto tem lugar no momento em que as tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral já começaram a deixar Moçambique. Todavia, o fim da SAMIM não pode ser visto como uma ruptura da cooperação com a SADC no âmbito da prevenção e combate contra o extremismo violento. Para Moçambique, a Troika, que é o órgão da SADC, da cooperação nas áreas de defesa, política e segurança, reveste-se de grande importância na defesa dos interesses dos Estados-membros. E para Moçambique, é com grande gratidão que nos vergamos ao apoio incondicional da SADC, de Ruanda e de vários países que compõem o sistema internacional. Caros convidados, para que nos situemos sobre o conceito de que estamos a tratar, terrorismo, que é um elemento muito importante no estudo de conflito, permitam-me uma digressão teórica fundada na prática dos esforços de combate ao terrorismo dentro do nosso jovem Estado-nação. Terrorismo é o uso da violência física ou psicológica por meio de ataques localizados a elementos ou instalações de um governo ou da população, usando uma força coerciva que visa criar medo e pânico para as populações. Contextualizando o nosso tema, no fim do século passado e início do presente século, o radicalismo religioso deu nova face ao terrorismo, revolucionando a sua organização, o recrutamento, a disseminação da sua mensagem e adquirindo capacidade de atuar em escala internacional, com ações de planeamento e execução complexas, fazendo largo emprego da imprensa e dos meios de tecnologia da informação. São exemplos clássicos dessa época Al-Qaeda e autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e Síria. O que está-se a dizer aqui, meus caros, é porque os terroristas, quando realizam uma certa ação de terror, depois recorrem à tecnologia de comunicação para reivindicar o ataque. Os atentados ao World Center e ao Pentágono no 11 de setembro de 2001, levando à morte de cerca de 3.000 pessoas de 88 nações, bem como as imagens inesquecíveis da destruição de 12 ícones capitalista militar do Estado norte-americano, marcaram de forma contundente este novo tipo de terrorismo com ações de proporções globais,
ilimitadas, expressa sob múltiplas formas, meios, métodos de ataque e nutrido por motivações políticas, étnicas e religiosas. Quando os terroristas realizaram o ataque aos Estados Unidos, na verdade tornaram-se inimigo número 1 dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm dado grande esforço para combater o terrorismo, não só no território americano, mas em todos os países que compõem o sistema internacional. Portanto, os Estados Unidos têm usado os 3 poderes, que são muito essenciais. Estou a falar de soft power, estou a falar de hard power, estou a falar de smart power. Quando falo de soft power, estou a falar do poder brando, portanto, que envolve meios diplomáticos. Quando falo de hard power, estou a falar do poder bruto. Quando falo de smart power, estou a falar da junção, neste caso, de smart power e hard power. Na última década, assistiu-se a um aumento de violência e de ameaças à segurança marítima em diversos pontos do Oceano Índico, neste caso Filipinas, Sri Lanka, Golfo de Aden, inclusivamente na costa ocidental, nomeadamente na Somália e no Iêmen, afetando a navegação e comércio marítimos e aumentando os custos de segurança. As ações violentas têm impactos sociais sobre as populações da costa, inclusive do hinterland, o que significa que o terrorismo não só periga aqueles estados apenas que têm acesso ao mar, mesmo os do hinterland que se encontram no interior, portanto, que não têm acesso ao mar, acabam sendo prejudicados, porque se afeta aqueles estados que têm acesso ao mar, e esses estados têm tido dificuldades de escoar certos produtos, de controlar as suas costas, e isso acaba afetando aqueles países que não têm acesso ao mar. Moçambique ainda estava num longo processo negocial, com vista a pôr fim ao conflito, decorrente dos resultados eleitorais das eleições gerais de 2014. O país foi surpreendido a 5 de outubro de 2017, com notícias de um ataque armado às instituições do Estado na vila-sede da Mocímboa da Praia, na província de Cabo Delgado, perpetrado por um grupo desconhecido, com reivindicações da prática de um islão radical. Este ataque armado era um fenômeno novo no processo político moçambicano e trazia uma série de questões, não só do ponto de vista da natureza do grupo e suas motivações, como também no que se refere às implicações políticas, sociais e econômicas do próprio fenômeno para o país. Por causa dessa escalada de conflito, o terrorismo, o assunto foi discutido pela primeira vez na 33ª Cimeira da União Africana em Addis Abeba, em Etiópia. Isso 2 anos depois dos terroristas terem começado a realizar os ataques em Moçambique. Na ocasião, as autoridades da União Africana falaram de uma ameaça totalmente nova, que atingiu níveis sem precedentes em Moçambique. Mais recentemente, as Nações Unidas alertaram que os ataques terroristas estavam se tornando mais frequentes e se espalhando para o sul. Entretanto, a situação na região, particularmente na zona norte da província de Cabo Delgado, continua tensa. Com efeito, contrariamente ao discurso governamental, que sublinha a ideia do relaxamento do controle sobre a situação, a realidade mostra que os episódios dos ataques continuam com alguma regularidade, causando medo e clima de terror nas aldeias afastadas dos centros urbanos e vilas. Ademais, se levarmos em consideração o facto de que os ataques começaram em Mocímboa da Praia, mais tarde tendo se alastrado para o distrito de Palma, há aqui uma visão futurista, que nos leva a acreditar que os terroristas provavelmente não parem por aí, podendo alastrar suas incursões por mais pontos do país. Agora, para melhor compreendermos o tema em apresentação, é importante recorrermos a uma teoria, que é a teoria da privação relativa.